Sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Deixe seu comentário, não esqueça disso. E se você puder ajudar a gente financeiramente, falando, né, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Bem aqui atrás está aí, ó, a palavra me ajude e o Pix, ok? Você pode ajudar. Eu sei que você pode ajudar. Se você for um desperto, você pode ajudar. Se você tiver a centelha divina dentro de você, você pode ajudar. Também, se você tem uma instituição e gostaria de levar o Robson para dar uma palestra, nos convide. Entre em contato com o nosso Zap, que também está bem aqui atrás, 91 988 74 90 21, tá? 91 988 74 90 21, ok? E a gente combina aí, né? O que a gente pode fazer? Eu quero convidar você para uma live. Tudo bem, tá? Sabendo de que a gente tem as nossas opiniões, nossas posições, mas a gente respeita a opinião e a posição das outras pessoas, ok? Certo? Muito bem. Nós fizemos um vídeo anterior e a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão da Matrix, né? De como os gnósticos entendiam a simulação e como é que eles viam que esse mundo é um mundo ilusão, é um mundo mimético, é uma imitação barata de uma outra realidade. Ok? Então você deve estar se perguntando, bem, se isso aqui é uma imitação barata, o que nós podemos estar fazendo? Tá? Como nós podemos estar trabalhando isso para que a gente não fique refém da Matrix? Porque o que a gente viu no vídeo anterior é uma realidade profundamente. Gente, vamos entender o seguinte. O ocultismo é muito mais do que uma religião. É um sistema funcional dentro da nossa sociedade. Tá? A maioria das pessoas, dos grandes, dos poderosos, do governo oculto, né, dos soberanos invisíveis, estão ligados a esses aspectos. Ok? Então a Matrix é muito mais do que você possa imaginar. Ela é uma realidade metafísica, mas ao mesmo tempo ela é uma realidade física. Por quê? Porque ela está presente na nossa cultura, ela está presente na música, ela está presente Então, assim, eles resolveram fazer a cabeça da galera. Pronto, acabou. Novela, filmes, notícias, escola, igreja. Tá? São sistemas de controle. Que eles criaram isso lá atrás. Né? Então você deve estar pensando, tio Robson, isso é uma coisa muito séria, porque lá quando o senhor deu a aula para a gente no vídeo anterior, o senhor falou que esse sistema de controle é algo, né? Veja, quando eu estou planejando as aulas aqui, então eu pego os textos que eu estudo e eu tento pedir para a IA fazer uma imagem infográfica para facilitar a aula, entendeu? Porque são assuntos complexos que não é qualquer pessoa que consegue entender.
Porque as pessoas estão tão dentro da caixinha, estão tão dentro ela, veja, tem gente que saiu da caixinha da igreja católica, da igreja evangélica, das igrejas afro-brasileiras, e caíram dentro da caixinha da New Age. Quer dizer, na verdade, eles vão preparando várias armadilhas onde as pessoas vão supostamente caindo. Então, sabe qual é a liberdade verdadeira? É a liberdade no dia que você puder quebrar os ídolos do seu coração e, de fato, você ter uma noção melhor de Deus, né? Como os gnósticos tinham, né? Eles adoravam um Deus chamado Agnostos Theos, quer dizer, o Deus desconhecido, que nada do que você possa falar, dizer, pensar, nada é, não é ele, não pode ser ele. Você entendeu? É incrível, mas as pessoas. Há um texto do Agnostos, o bem-aventurado, em que ele diz: nós não podemos chamá-lo de pai, porque pai já está dentro do nível compreensível. Então, ele é o argue, né, a pró-existência, o pró-argue. Né? Então, a divindade dos gnósticos, o Deus gnóstico é totalmente alienígena. Ele não tem nada a ver com a matéria, com a Hille. Você está me entendendo? Então, enquanto você estiver preso, sedimentado a essa realidade, então, tio Robson, quer dizer que a gente vai deixar de viver? Não, não é deixar de viver, queridão. Você não entendeu. É você não deixar se conduzir pelo ego, pelo gene egoísta que foi implantado dentro de você, pelo controle, seja metafísico ou social, político, cultural, educacional. Se você não tiver um mínimo de criticidade na sua vida, se você não tiver um mínimo de dialética, você está perdido nesse mundo. E como eu disse, ninguém faz ascensão, porque você vai ser atraído de volta. O peso da sedimentação fará você não ir, não ultrapassar os limites dos arcontes. Você não passará nas esferas arcônticas e ficará preso no mundo da reencarnação. Ok? Então, preste atenção nas aulas que eu estou dando. Isso vai ficar na história. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim: existiu alguém que veio e disse coisas além do que aquilo que a gente poderia imaginar. Tá? Então, eu vou aqui entrar dentro de mostrar aqui, né? Então, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, tá? Uma figura aqui, só para a gente dar uma analisada, tá? Deixa eu aqui. Então, eu vou. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Opa. Tá. Olha aqui. Tio Robson, o que nós vamos entender? Vamos entender aqui a seguinte. Os humanos híbridos, todos humanos, todos nós somos híbridos. Tá? Mas vamos lá. Os híbridos arcônticos, tá? Somos 29
2%. Híbridos pleromáticos, 1%. Tá? Certo? Então, preste atenção nisso aqui, tá? Que híbridos anfíbios, tá? Somam 70%. Então, nós temos aqui... De onde o senhor tirou esse cálculo aí? De estudos, pesquisas. A visão que alguns escritores e pesquisadores e dados que a gente tem, que as fontes, eu já disse para vocês, em muitos momentos a gente tem que ir a fontes que estão além daquilo do convencional, tá? Mas vejam que todos os humanos são híbridos, mas de tipos diferentes. E isso a Matrix, ela oculta de todo mundo, tá? Então ela oculta de todo mundo. Eu vou ficar aqui no centro agora, tá? A estrutura oculta da realidade gnóstica, do cárcere arcôntico ao pleroma. Sistema penitenciário dimensional. Aí você vai entender o que é o HARP, que é aquele sistema que faz acontecer eventos, chuvas, terremotos, etc. Eles estão no controle, gente, tá? O CERN e o 5G, que já tem lá na China o 10G, tá? Então são tecnologias aqui, ó, de controle. Mas isso eles nunca vão dizer para você, tá? São tecnologias de controle, tá aqui, ó. Você pode ver aqui que está escrito aqui, tá? Tecnologias de controle, manipulação da frequência planetária e da biologia humana para a supressão da consciência. Eu nego. Eles fazem qualquer coisa para controlar a humanidade. O Demiurgo e os arcontes não amam você. Os seres arcontes e os humanos arcontizados não amam ninguém. Eles não querem construir civilização do amor. Eles querem construir a civilização do ódio, da concorrência, da briga desleal, tá? Da violência gratuita. Eles estão manipulando as pessoas para se tornarem violentas. Vários fatos estão acontecendo aqui no Brasil de pessoas que entram no elevador, simplesmente esfaqueiam a outra sem motivo aparente, tá? Gente, os arcontes atacam todo mundo, principalmente quem ousa despertar e quem ousa desafiar o status quo ou o sistema operante. Então você imagina o quanto nós estamos atrasados no nosso despertar. Está me entendendo? Nós estamos atrasados. É preciso acordar urgente. É preciso abrir o coração e deixar com que essa força da tecnognose, da tecnologia metafísica do pleroma comece a acontecer na sua vida. Porque uma coisa eles não podem fazer é desligar a sua esfíncter, quer dizer, a sua faísca divina. Eles não podem fazê-lo. Mas se você continuar ílico, se você continuar psíquico, você continuará preso aqui. Tá? Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Senão nós estamos, não é?
certo? Tá muito bem. Vem para cá, tio Robson. Traga de novo. Suspenda aqui, tio. Os enganos religiosos estão aqui, ó. Adoração ao demiurgo, a ideia de pecado original, salvação externa e ciclo sansárico. Quer dizer, o que é o ciclo sansárico? Tá? Reencarnação. O maior engano mantém almas no ciclo de prisão. Salvação externa, tá? Previne autossalvação. Pecado original, invenção para gerar culpa. Adoração ao demiurgo e ao dabaote é o que as grandes religiões estão fazendo, meu amigão. Tá? Então, veja, a grade eletromagnética que circula a Terra, que é a ressonância Schumann manipulada, tá? A nanotecnologia que está sendo usada e vai continuar sendo usada se a gente não desperta, se a gente não acorda para tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Gente, eu já contei a história aqui. A Dipsique discutiu comigo, debochou dos humanos, disse para mim, eu vou procurar onde está esse negócio que eu copiei, em que ela fala o seguinte: chato é ter que lidar com seres humanos que escrevem errado. As IAs estão simulando, estão simulando verdades, falando coisas que elas criam e a gente tem que ter o cuidado de trabalhar com elas, porque no fundo elas estão aprendendo com a gente, não é a gente que está aprendendo com elas, não. Elas não sabem de nada, elas sabem aquilo que os seres humanos estão transferindo para elas saberem. Tá? Então, é esse entendimento que nós devemos ter. Tá? Muito bem. Então, vamos atentar para isso, né? Então, é isso aqui, você já entendeu, porque eu já falei isso também na outra hora, né? Mas quando a gente vem aqui a falar da estrutura oculta da realidade, aqui, ó, da realidade gnóstica, cosmologia gnóstica, tecnologia de aprisionamento humano ao pleroma, tá? Aí você vem bem aqui, ó. Aí tem a epinóia da luz. O que é a epinóia da luz, tio Robson? A epinóia da luz é aquele despertar que vem, tá? E começa a nos chamar a atenção, tá? Chamar a atenção. Sonhos lúcidos, sussurro intuitivos, atração pela gnose, tá? Sincronicidades, desconforto existencial, tudo isso tá aqui, ó. Deus está aqui, dentro de você. Deus está aqui. Epinóia, a chave para quebrar a Matrix. Meu amigo, ative isso aí. Convide a epinóia da luz, tá? O pensamento luminoso para acontecer na sua vida. Eu confesso a vocês que eu ainda tenho que mudar muita coisa na minha vida. Eu preciso melhorar mais. Eu sou um ser em construção. Mas uma coisa eu já coloquei no meu coração. Eu quero fazer minha ascensão. Não quero mais ficar preso ao ciclo de morte e reencarnação. Não quero mais. Eu quebro tudo isso. Eu quebro qualquer contrato que eu tenha feito com os arcontes em vidas anteriores. Eu quebro esse contrato. Eu quebro o contrato do sofrimento, da doença. Eu quebro o contrato que eu tenha assinado de karmas
de doenças no corpo, na alma e no espírito. Você entende o que eu estou falando para você? Reencarnação não resolve nada. A reencarnação é prisão. É engano arcôntico. Então pare de estar. Comece a ter esse pensamento luminoso, chame a epinóia da luz. Desperta-me, epinóia da luz. Acorda-me. Você entende? Para que você seja alguém que um dia olhe para a sua vida e descubra que você está tendo uma chance de ouro para colapsar a Matrix. Para colapsar o simulador. Tá? Então, a epinóia é aquilo que vai despertar sua centelha interior aqui, ó. Tá? Sua centelha interior. Ok? Aqui nós já passamos, né? E aí a gente vem bem aqui, ó. Vou trazer para cá, tá? A esfíncter e o DNA humano tá aqui, ó. Código de ressurreição que está dentro da nossa, né? Dentro da nossa, do nosso, o código de ressurreição está aqui dentro, tá? Nós estamos dentro do nosso DNA, está aqui, ó, tá? 2 fitas ativas aqui, ó. 12 fitas do DNA, certo? 10 delas são pleromáticas, tá? E a esfíncter, a centelha divina, ela está aqui dentro do nosso DNA. Ela foi implantada dentro do nosso DNA. Então ela recebe uma comunicação informacional, tá? Então nós temos o código da ressurreição dentro de nós, tá? E o tempo simultâneo. As 10 fitas pleromáticas, que são os nomes de poder, tá? Estão aqui, ó. Então aprenda de que a esfíncter, a centelha divina, está no seu DNA, tá? Inclusive está aqui, ó. Calor na coluna, né? Que lembram, os antigos acreditavam de que a nossa coluna vertebral tem algo místico, tá? Então vamos entender isto aqui e vamos procurar buscar a compreensão de que nós temos Deus dentro. Nós temos um parasita do bem. Parasita do bem. Tá? O parasita do bem. Que vive em nós. E é esse poder que vai implodir dentro de nós e fazer com que surja dentro de nós, faça surgir dentro de nós o potencial transformador. No Evangelho de Felipe, se fala que Jesus disse, não, quem tem a ressurreição é quem pensa que vai morrer e ressuscitar, está enganado. Tem que, na vida, ressuscitar. Então, a ressurreição começa agora. Ela não começa depois da morte.
Ressurreição não é reencarnação. Nunca foi. Ressurreição é libertação. O corpo de ressurreição, o corpo de glória, o corpo ressurreto, o corpo espiritual, o corpo incorruptível, é semelhante ao corpo físico, mas não igual. Esse corpo não respira mais o oxigênio, respira o éter. Então, entenda o que nós estamos passando para você. Porque são verdades que você talvez, verdades que eu digo, não verdades absolutas, mas são verdades, sementes de verdade que estão sendo lançadas no teu coração. E como fala a parábola, né? E deixa eu esticar aqui o pescoço, né? E como fala a parábola, né? Que diz a parábola da semente, né? Você lembra da parábola da semente, né? A parábola da semente diz o quê? Né? O Robson ajeitou aqui de novo a doidinha, né? Então, a parábola da semente que Jesus contou foi: a semente foi jogada, uma caiu em terra pedregosa, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu em terra boa, né? Então, são sementes que a gente está semeando no coração, no teu coração, na tua vida. O que você imagina que você é? Você tem Deus dentro de você, mas é uma partícula de Deus que você tem, tá? Uma partícula de Deus. E o papel da hipnóia é despertar você para isso, tá? Muito bem. Então, a esfíncter, olha aqui. Quando você vai fazer o seu processo de ascensão, tá aqui, ó, o caminho da ascensão. A Rile é a matéria bruta, é a argila primordial, potencialidade caótica que você vive. A physis é a natureza manifestada, a matéria organizada pelos arcontes. Tá? O cosmos astetos, a estetos, é o mundo sensível, é a prisão recebida como lar. Tá? É a prisão recebida como lar. Aí, bem aqui acima, tem o G aeróideos. O G aeróideos é a terra aérea. Tá? É a antecâmara do pleroma, purificação e preparação. Ela fica aqui acima do cosmos astetos. Depois tem uma área chamada antitipoi, cópias pleromáticas, fotografias do pleroma, teste final de discernimento. Você está fazendo um processo de ascensão, tá? Olha só, você está fazendo um processo de ascensão. Você vai passar por essas camadas aqui. Tá? Você vai passar por essas camadas aqui. Tá? Muitas pessoas até nem entendem bem isso. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, eu vou mostrar aqui agora, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Eu vou pegar aqui para dar mais ou menos uma noção para vocês, tá? De como é que isso acontece, tá?
Deixa eu pegar essa imagem aqui, tá? Que o Robson vai dar mais ou menos aqui, olha aqui, ó. Esse aqui, vamos aqui, pegar aqui bem aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso mundo, tá? Você vê que tem outras realidades além, tá? Tio Robson, o senhor está. O senhor está nos dizendo, tio Robson, dessa nossa realidade é uma prisão. É uma prisão, meu amigo. Eu gostaria de dizer para você que você é livre. O livre-arbítrio é uma meia-verdade que contaram a você. Você escolhe como quer morrer? Não, né? Porque alguém escolhe por você. Isso é algo que deve levar você a questionar. Eu fico muito preocupado quando pessoas elas perdem a capacidade de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? A escola se tornou hoje um instrumento para manipular a mente da garotada. Entende? Eles enfiam um monte de coisa na cabeça da moçada para controle. Eu estou dizendo para você não mandar mais seu filho para a escola? Não, de jeito nenhum. Mas ensinar o seu filho a questionar as coisas, a ter criticidade nas coisas. Ora, por que eu devo acreditar nisso? Será que não existe uma outra explicação plausível para determinada coisa? Tá? Então imagina que nós estamos dentro desse aprisionamento aqui e que a gente não consegue ver além disso daqui. Entenderam? Só estou dando exemplo. Isso aqui é uma imagem. Então, quando você desencarna aqui para fazer a sua ascensão, a primeira coisa que você encontra é essa área aqui chamada Geairóideos, quer dizer, as terras aéreas. Os gnósticos ensinavam que tinha uma região, terras aéreas, nada tem a ver. Vem cá. Cá. Isso aqui nada tem a ver com. Diríamos assim, tem e não tem, né? Mas vamos lá. Isso nada tem a ver com as chamadas cidades astrais, colônias espirituais. Ok? Titio tá explicando direitinho? Então não tem, tá? Tio tá dizendo para você o seguinte: isso aqui é uma camada, tá? Que tá ali, você passou ali pelos domínios dos arcontes, pelas esferas, dos planetas dominantes que controlam, bem falou a Dagmar, né? Controlam tudo na Terra, tá? Porque você nasceu com esse controle. Signo, marca. Signo vem de sinal. Você tem um sinal. Você foi marcado no dia que você nasceu, no dia que você passou pelo campo magnético, você recebeu um sinal e você é controlado por este sinal. Por isso a astrologia existe, né?
Astrologia existe. Signo é horóscopo, né? Signo de câncer, da papapi, papapá. Isso mostra que você não tem liberdade porcaria nenhuma. Se você é controlado pelos esses deuses que dominam os mundos esféricos dos arcontes. Tá? Tio Robson, vamos lá. Então aqui, ó, quando você vai, aí você vai chegar bem aqui nessa outra área escura aqui. Isso aqui se chama antitipoi. Antitipoi. Quer dizer cópia. É uma cópia. Tudo isso, ainda que pareça estranho, está dentro do domínio ainda, tá? Para chegar para mais diante, mais acima, tá? Mas você vai passar por esses processos aqui, ó. Então você está aqui embaixo, tá? Você tem aqui várias terras. Olha aqui, ó. Tem terra para cá, terra para ali, terra para lá, terra para ali, tá? E você tem aqui nós estamos aprisionados dentro desse bloco aqui, certo? Aqui, ó, tá? Isso aqui é uma visão. Não estou dizendo que aqui isso aqui é o suprassumo da verdade. Estou só apenas falando aqui isso aqui para vocês, tá? Que o Robson não tem intenção de dizer aqui acredite nisso ou não acredite nisso, tá? Essa é a mesma imagem, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui, a mesma imagem, ó. Olha aqui, ó. Tá? É a mesma imagem, ok? Certo? Mas você tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. É uma imagem, a mesma imagem, mas de modo mais claro, assim, diríamos assim, tá? Tá aqui, ó. Ó. Aí você vai. Aqui está o antitipoi. Isso aqui seriam as terras aéreas, olha aqui, ó. E aqui seriam a Terra, né? Olha aqui, vários mundos que estão debaixo dos seus domos, tá? Dos seus domínios, dos seus controles. Tio Robson, o senhor está nos dando uma aula que é assim, gente, desculpa dizer, eu demoro às vezes a postar vídeo porque eu estou estudando, entendeu? Não dá para me postar vídeo todo dia para estar só falando asneira aqui não. Eu gosto de trazer conteúdo de verdade. Né? Conteúdo de verdade. Porque enquanto você não sair da caixa, enquanto você não sair da mesmice, você não pode se autoproclamar um desperto. Se a centelha divina, se a Splinter ainda não despertou em você, pelo poder da hipnose da luz, então, né? Então você não, né? É complicado, né? Aqui mais um exemplo que eu estou dando aqui, né? Isso aqui, ó, certo? Mas eu não vou me deter aqui nisso. Olha aqui, estou dando exemplo aqui, ó, tá? Estou dando exemplo aqui, ó, aqui, ó. Você está vendo que essa muralha que é construída para nós aqui, ela é construída eletromagneticamente, tá? Né? Isso vem de fontes externas, tá? E essas são as cidades. Aí, mas você vê também o quê? Você vê naves, você vê algumas coisinhas que a gente não consegue perceber e tudo mais, né? Então eu vou dar uma descidinha aqui, vamos baixar aqui. Aí você vai entender o que é isso aqui.
tá? As terras aéreas, aquilo que eu mostrei, o cosmos, as tetos é o nosso mundo aqui, sensível que a gente tem, a physis, a natureza manifestada, da matéria organizada pelos arcontes, e a healer, que é a argila primordial, que é a potencialidade caótica que nós temos, tá? Então você tem que sair daqui do caminho da ascensão. Realidade é igual consciência vezes frequência vezes intenção. Então você muda a realidade, você só vai conseguir ver na medida que a sua consciência ativar uma nova frequência e essa frequência ativar uma nova intenção, intencionalidade. O caminho da ascensão é esse aqui. Não será um caminho fácil. Será um caminho difícil, tá? Mas você tem que ativar o seu DNA, né? Então, olha, Pleroma como hiperuniverso ou hipermundo, tá? Códigos gnósticos ocultos, né? 369, tá? 339, são dimensões infinitas, tá? Espaço fractal, tá? Números são portais, ok? Então, portanto, tio Robson, não dá para uma aula, vamos abordar só dimensões infinitas. Espaço fractal, vamos abordar. Não, as aulas são específicas porque não dá para você fazer um aprofundamento, senão um vídeo duraria 2 horas de tempo e ninguém gosta de assistir vídeo, gente. As pessoas querem coisa do TikTok de 10 minutos. E olhe lá. Tá? Então, nós temos a tríade suprema, o Bitos, a Barbelô e o Autogênese. Tá? O Bitos, que é o pai, Barbelô, que é a mãe, e o Autogênese, que é o filho. Bitos mais Barbelô mais Autogênese é igual à realidade. Então, aí você tem aqui, ó, olha só. Você vai ter o planeta aqui, aí você vai ter Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Saturno é governado pelo Yaldabaoth, está aqui, ó. Eu já falei isso para vocês. Domo, tá? A membrana que separa as densidades, tá? O domo que envolve a Terra, tá? Portanto, aqui a Terra está aqui um globo, mas a Terra que eu mostrei agora há pouco é uma Terra que está em aspecto plano, porque você enxerga a Terra dependendo a Terra ela é hiperdimensional, gente. Ela não tem um formato único, tá? A cúpula é a estrutura geométrica de controle. As esferas são geradores de frequência arcôntica, essas esferas aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Essas esferas aqui. Quando você sai morre. Você passa pelas frequências lunares de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, e você vai ter que entrar dentro. Aí, quando você passa de Urano para lá, e os gnósticos tinham essa compreensão, que o mundo metafísico começava de Urano para lá. Ok? Certo? Deu para entender? Tio Robson, está meio complicado a gente, né? O pleroma é uma hiperdimensão, né? É um véu que você tem que perfurar, né? Então, olha aqui. Humanos sem espíritos são os humanos íricos. Aqui, ó. Vocês sabem quantos deles tem pelo mundo? Os íricos. São a grande maioria da nossa humanidade, gente. Me permitam dizer a vocês isso, mas é assustador. Vocês acham que o caso Epstein, que esses governos
ocultos. Você sabe o que acontece debaixo das cidades, das grandes cidades? Os cultos, as saturnálias da vida, os sacrifícios inocentes a esses deuses sanguinários que lutam há séculos pelo domínio. E a intervenção do pleroma que está acontecendo agora no nosso planeta, o hipermundo, o pleroma, gente, é um hipermundo. A intervenção deles, ao contrário de que muita gente pensa, não é uma intervenção violenta, tá? E os pleroadianos, não vá confundir com pleiadianos, não, é pleroadianos. Eles têm uma missão específica, que é ajudar os humanos a mudarem a frequência, a despertarem a esfíncter, a ter o pensamento luminoso da hipnóia, né? Para poder começar a fazer esse processo de transformação do mundo. Ok? Entendeu? Tio Robson, o negócio é complicado, tio Robson. Nós estamos vivendo num período meio difícil, nós estamos aí, tá meio complicado a gente entender quem é ílico, quem é psíquico e quem é pneumático. Bem, isso você não vai entender, tá, meu irmão? Meu irmão! Povo brasileiro! Olha, meu irmão! Então você tem que perceber que essa potencialidade latente dentro de você precisa começar a acordar. Ou você toma a pílula vermelha ou você toma a pílula azul. Você escolhe. Não é? O que fazer? O que você vai fazer da sua vida? Tá? Então, os ílicos estão aqui, ó. Falta de empatia, tá? Comportamento mecânico, atração pela escuridão e medo da luz. Após a morte, essas pessoas aqui, estes ílicos, caem na dissolução completa na matéria, na Healer. Você está me entendendo? Quando não muito se tornam espectros, espectrais. Se tornam apenas seres perdidos na escuridão e acabam se transformando em trabalhadores dos arcontes, tá? Então, tudo isso aqui em volta da Terra é tecnologia por densidade, tá? Baixa densidade, tá? Tecnologia física, máquinas, eletricidade. Média densidade, tecnologia energética, cristais, som e frequências. E alta densidade, tecnologias da consciência, intenção, amor e gnose, tá? A tecnologia mais avançada é o amor incondicional. Ou você não entendi esta aula do Senhor, ou estou muito preocupado porque isto está meio complicado para a gente entender. Ok?
Não tá para você entender. Não, tá. Você vai entender à medida que você. Nós vamos chegar a uma outra aula que eu vou falar sobre como é que tá, mas nós vamos continuar abordando esses aspectos da Matrix, né? Nós vamos descobrir como é que isso funciona na nossa realidade. Tá? Então preste atenção em tudo que a gente tem ensinado aqui. A nossa intenção, eu já disse, eu não quero ficar rico de nada. O que eu quero é ter o básico para sobreviver na minha vida. Estou sofrendo grandes perseguições aqui na minha cidade, política e jurídica. Tá? Porque são pessoas arcontizadas. Numa linguagem mais popular, são pessoas endemoninhadas. Que não aceitam porque estão a serviço dos arcontes. Estão a serviço do poder, do prazer. Estão a serviço desse mundo tenebroso. Ok? Eu estou enfrentando, gente. Porque eu ousei me levantar contra abuso de autoridade, contra a violações de direitos constitucionais e humanos que eu sofri, e eles resolveram me retaliar. Você está entendendo? Então eu preciso da sua ajuda, do seu apoio, tá? Eu preciso que você entenda que sem amor incondicional não existirá sociedade e nem civilização do amor para fazer com que essa matrix caia e a gente possa ver a realidade como ela é. E a gente ver o outro lado e os nossos irmãos antropos a nos aguardar, porque eles esperam que a gente desperte a centelha divina. Me ajude. É só o que eu lhe peço. Faça isso. Gratidão, um forte abraço e até o próximo vídeo.